Foi um fracasso enorme. A gente passou por uma fase muito difícil, a gente já não tinha mais grana, a gente foi no banco, pegou empréstimo, tínhamos ali sérios riscos de quebrar a empresa. Hoje a gente tem 280 membros, que são C-levels das principais empresas do país, que apoiam nessa jornada de conexão. A gente diz que mais do que investidores, eles são executivos de impacto. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Douglas, ele é CEO de uma das maiores startups de impacto social do Brasil. Seja bem-vindo, Douglas. Valeu demais, Caio. Primeiro, parabenizar aí pela iniciativa, a gente poder bater esse papo, compartilhar um pouco de conhecimento com toda a sua rede. Para mim é um orgulho ter sido convidado aí para abrir esse novo projeto. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir com esse bate-papo, que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Legal, esse é o objetivo mesmo. Bom, Douglas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Incentive, o que levou você a trabalhar com impacto social, qual que é a missão da Incentive e a sua missão de vida. Legal demais, cara. Cara, a Incentive, ela hoje é uma plataforma que conecta quem quer investir em impacto social, em causas sociais, com aqueles que buscam esse investimento, com os empreendedores sociais. Só para a gente ter uma dimensão, assim, um pouquinho do que a gente vem construindo, a gente tem cerca de 4.600 projetos de todo o país que hoje estão cadastrados na nossa plataforma e mais de 200 empresas que investem através da plataforma da Incentive. A gente já mobilizou cerca de 400 milhões de reais ao longo dos últimos anos para diversas causas, né? Para a saúde, para a cultura, para a educação, para o esporte. Então, a gente vem crescendo, de certa forma, tanto a nossa base de projetos quanto a base de investidores, mas a gente ainda tem um potencial enorme inexplorado. Tudo isso que a gente faz é através das leis de incentivo fiscal, que permitem o direcionamento de parte dos impostos para essas causas. Então, sem dúvida, é um desafio enorme poder atuar com essa frente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque a gente vê projetos incríveis saindo do papel, a gente vê realmente sonhos se tornando realidade, iniciativas que estão transformando a vida aí de milhares e milhões de pessoas em todo o país. Muito legal. E quais são alguns projetos desses que vocês já tiraram do papel? Cara, a gente trabalha hoje com hospitais, com escolas, com APAES, com projetos, com centros esportivos. Então, inclusive, faço essa provocação aqui para o público, né, para o pessoal que queira conhecer uma iniciativa social, que busque visitar, né, nada melhor do que ir a campo e conhecer, às vezes, um trabalho de um hospital, de uma creche, de uma escola pública que possa fazer parte dessa iniciativa, pode entrar em contato com a gente tem um monte de projetos incríveis para recomendar. E dentro desse hall de proponentes, que a gente chama, que são aquelas instituições sociais que propõem os projetos para a sua execução, existem projetos de reforma, de ampliação da estrutura, de contraturno escolar, de projetos de contraturno na área cultural, esportiva. Então, sempre buscando enriquecer a educação, enriquecer o atendimento na área da saúde, fortalecer esse retorno do investimento dos nossos impostos, né? Então, todo o nosso trabalho tem como objetivo canalizar esse recurso de forma mais eficiente para que isso chegue na ponta com aquelas instituições e empreendedores sociais que estão realmente fazendo a diferença, atendendo essas pessoas e conseguindo transformar vidas, né? Então, a gente brinca que a nossa missão é aumentar o retorno do investimento dos nossos impostos e conseguir ali na prática ter as pessoas impactadas positivamente pelo uso dos recursos públicos. Muito interessante. E como que é, falando de gestão e de empreendedorismo, como que é a estrutura hoje da Incentive? Como que é composto? Como que você faz essa gestão? Como que é uma empresa, eu sei que ela é uma empresa que trabalha com muitos funcionários remotos, com muitos colaboradores remotos. Como que é a estrutura hoje da Incentive? Cara, esse é um desafio enorme. Um pouco antes da pandemia, na verdade, a gente já vinha discutindo, a gente tinha sede em Florianópolis, em São Paulo, e na época da pandemia a gente tomou uma decisão de ampliar as contratações a nível nacional. Então hoje a gente está em 13 estados, em 35 municípios, com uma equipe aí de quase 100 pessoas. Quando a gente
começa a discutir construção de cultura, engajamento de equipe, mensuração de resultados 100% no online, cara, é muito difícil, é um baita desafio. Quando a gente tem uma estrutura híbrida ou presencial, já é uma tarefa extremamente desafiadora. Quando a gente olha para uma estrutura mobile first, né, no sentido de realmente estar ali conectado online, a gente precisa de ferramentas e precisa de muita transparência nas relações. Então, hoje a Incentive, a gente utiliza uma estrutura de gestão ágil, então toda gestão estratégica através do modelo de OKR, né, de OKRs. A gestão tática e operacional, a gente utiliza um modelo de Scrum e Kanban, então são ferramentas que utilizam ali dos ritos como planning, review e retro para ter nos squads, nas equipes, toda uma troca sobre o que foi feito, o que a gente aprendeu e o que precisa ser feito. E, claro, toda a metodologia de gestão de projetos. Então, isso quando a gente fala de gestão das iniciativas e dos projetos. Então, lembrando, estratégico, tático e operacional. E, paralelo a isso, a gente tem todos os sítios de gestão de pessoas. Então, as one-on-ones, feedbacks, os sítios que são fundamentais e que esses, sim, são ainda mais desafiadores fazendo online. Porque quando você precisa ter uma conversa difícil com algum líder ou com algum liderado, fazer isso no online é mais difícil ainda, porque quando você está num café ou que você fala, oh, precisamos ter uma conversa, no presencial você consegue estabelecer ou fortalecer essa relação de confiança de uma forma mais objetiva e direta. Agora, quando a gente tem o online, e às vezes a gente precisa ter uma conversa difícil com uma pessoa que a gente nem viu presencialmente ainda, que a gente contratou online e ainda está trabalhando há alguns meses. Então isso, sem dúvida, é bastante desafiador, mas a gente vem buscando boas práticas e trocando ideias aí com outros empreendedores que atuam nesse formato para buscar soluções mais efetivas, né? E sempre que possível, claro, promovendo as interações presenciais, que sem dúvida alguma são de grande valor aí para o nosso trabalho. Maravilha. Nós sabemos que uma empresa ela é movida a pessoas, processos e tecnologia. Como a tecnologia e a inteligência artificial ajuda na gestão e no desenvolvimento da Incentive? Cara, essa pergunta ela é bem interessante e a inteligência artificial hoje ela é utilizada de duas formas. Tanto a inteligência artificial de mercado, em que a gente avalia o que existe no mercado para poder tentar implementar dentro da nossa operação, quanto o desenvolvimento de uma IA própria, que eu vou contar brevemente aqui como que a gente vem construindo. O ponto de partida para entender como utilizar a inteligência artificial é avaliar a jornada do nosso cliente. E dentro dessa jornada, como que a gente pode aplicar a inteligência artificial para automatizar processos ou otimizar alguma etapa ali de execução. Então, vou dar um exemplo. Na criação de novos projetos, existem hoje inteligências artificiais que contribuem na geração de textos, de ideias, de brainstorming. Então, a gente utiliza isso para a construção, às vezes, de uma V1 de um projeto, né? Então, tem essa troca, V1 de um orçamento. Então, isso é muito prático e elimina um trabalho operacional inicial. É claro que existe toda uma lapidação, um refinamento e uma melhoria daquela primeira versão, mas vem otimizando bastante esse trabalho inicial. Depois disso, a gente tem uma fase muito importante no nosso trabalho, que é a conexão da empresa com o projeto certo. Quando a gente olha para essa etapa, a gente precisa ter uma análise de critérios objetivos e subjetivos. Então, a inteligência artificial consegue contribuir muito, porque a gente vai treinando essa inteligência para cada vez fazer uma conexão mais assertiva do projeto social com a empresa certa. Então, dando um exemplo prático, né? Quando a empresa ela informa as suas diretrizes estratégicas, ou seja, o que ela busca, então ela quer investir em projetos de educação em comunidades periféricas e que promovam, em especial, o empreendedorismo de mulheres negras. Hipoteticamente, existem empresas que têm essa estratégia muito bem definida. Quando a gente aprofunda nessa coleta de dados, a gente roda no nosso algoritmo uma busca nesses 4.600 projetos e gera um ranking de projetos. Então, eu tenho um projeto que é nota 98, nota 96, nota 93, nota 90. Então, é um ranking como se fosse um vestibular. Então, os aprovados, a lista de espera e aqueles que não passaram da nota de corte. Então, é uma forma que a gente desenvolveu para fazer, de fato, uma conexão mais assertiva e a gente vai treinando esse algoritmo, falando, ó, dando feedbacks para ele, ó, realmente a sugestão foi muito boa, evolui ou não, tem algum ajuste aqui que o algoritmo poderia fazer melhor. E por fim,
uma última etapa que a gente utiliza a inteligência artificial é no entendimento dos projetos e recomendação de métricas e KPIs para mensuração do impacto. A gente percebeu ao longo do tempo que muitos projetos não sabem o que medir, o que mensurar. Então, a gente fazia essa consultoria, estudava o projeto e passava para ele, você pode mensurar beneficiários, o gênero, enfim, várias possibilidades de KPIs. E com a inteligência artificial hoje ela faz a leitura completa do projeto, consulta um catálogo de métricas e indicadores que a gente construiu e recomenda de forma automática o que aquele projeto pode mensurar. Então a gente fazia isso em 4 dias, hoje em 15 segundos a gente tem ali uma recomendação rápida para os projetos. Então são algumas utilizações práticas aqui da inteligência artificial que a gente vem aplicando realmente no dia a dia. Você falou em métricas, em transparência. Um dos maiores medos e receios da população em relação às leis de incentivo é em relação à transparência. Como que a Incentive lida e presta essa conta em relação à transparência dos projetos e das conexões que a Incentive faz? Cara, esse é um ótimo ponto. A gente discute bastante em trazer para a nossa missão promover maior eficiência e transparência no uso de recursos públicos, né? Até voltando um pouco para o que motivou a gente criar a Incentive, é muito da insatisfação da ineficiência do uso dos recursos públicos. Então, cara, isso incomoda demais todo brasileiro que vê uma matéria sobre desvio de recursos, sobre má aplicação, sobre uma obra que não terminou, sobre várias questões que acontecem no Brasil, infelizmente, e que mostram a ineficiência na aplicação do nosso dinheiro. No fim das contas, não existe dinheiro do governo, né? O recurso público ele é da sociedade. Então, a gente faz a gestão do recurso público realmente entendendo que ele é nosso recurso, né? Às vezes as pessoas falam, esse aqui é o meu dinheiro, eu cuido de um jeito, esse aqui é o dinheiro de outro, é um negócio alugado, eu cuido de outra forma. A gente não entende dessa forma. A gente entende que o recurso ele é da sociedade e precisa ser muito bem gerido, precisa ser muito bem cuidado. E quando a gente avalia esses projetos, a maior missão da Incentive é potencializar o retorno desse investimento. Então, se R$1 na mão do governo gera X de impacto, a nossa missão é fazer com que esse real gere 2x de impacto. E com isso, permita um maior beneficiamento da sociedade com a aplicação dos recursos públicos. E a gente faz uma mensuração de uma série de resultados através desse recurso. Então, as pessoas beneficiadas, o quanto que transformou a vida daquela pessoa, quantos empregos aquele projeto gerou, empregos diretos, indiretos, o quanto que isso retornou para a sociedade diretamente. E a ideia é que a gente consiga aprimorar isso cada vez mais para ter um indicador único de comparação dessas iniciativas, porque hoje é um desafio enorme. Como que eu comparo um projeto de saúde com um projeto da educação? Né? Onde que o recurso traz mais retorno para a sociedade? É muito complexo você fazer esse tipo de análise comparativa. Então, exige uma categorização de projetos, exige um entendimento de que o recurso bem alocado ele vai trazer um retorno para a sociedade. E eu acho que o mais importante é garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos daquele projeto. Então, se o objetivo é ampliar o atendimento na saúde, cumprir o objetivo, de fato aqueles equipamentos estão sendo utilizados, está sendo bem aplicado, ou se é reformar uma escola para ampliar o atendimento dos alunos e assim por diante. Então, acho que o objetivo precisa ser cumprido e a gente mensura esses resultados para reportar, até com o objetivo de ter o relacionamento com todos os investidores. Além da prestação de contas para o governo, existe uma prestação de contas para as empresas e para as pessoas que destinam seus impostos, e isso sobe a régua ali da necessidade de governança e transparência de todos os projetos que buscam não só a captação de recursos, mas a fidelização desses investidores, porque depois que você faz todo esse trabalho, é claro que você quer seguir com uma recorrência e continuidade dessa iniciativa. E você falou que, de um lado, nós temos os patrocinadores, do outro nós temos os projetos, e a gente tem a Incentive que faz o match desses dois. Perfeito. Hoje, como que é feito a captação tanto dos patrocinadores quanto dos projetos sociais? Cara, hoje a gente tem uma base de projetos muito maior do que de investidores. Nosso gargalo está ainda do lado do cheque, infelizmente. Mas
dentro da perspectiva do crescimento de projetos, a gente sempre olha as principais tendências de investimento social. Então, naturalmente, a gente está sempre buscando bons projetos na Amazônia, sempre buscando bons projetos que formam jovens em tecnologia, buscando bons projetos que trabalham com a temática da diversidade e inclusão, que trabalham nas favelas, que trabalham com pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente compreende quais são esses grandes movimentos de tendências, né, para investimento social e torna isso uma estratégia, um guia para o nosso time de relacionamento, time de prospecção, buscar os projetos mais alinhados com essas temáticas, com essas causas. E claro que, felizmente, com o nosso crescimento e hoje com a nossa visibilidade, a gente já tem um crescimento orgânico muito positivo. Então, muitas instituições sociais ficam sabendo que a gente conseguiu captar, que a gente ajudou outras iniciativas e, consequentemente, nos procuram para cadastrar o projeto na nossa plataforma e começar essa jornada de captação conosco. Lembrando que as instituições se cadastram gratuitamente na nossa plataforma, então é só entrar, cria uma conta, faz ali o cadastro da instituição social e depois do seu projeto, tudo isso de forma gratuita. O projeto ele vai ser apresentado para uma série de empresas que a gente tem bom relacionamento, então em toda essa jornada que a gente chama de roadshow, então apresentando para diversas empresas que são potenciais investidoras, e uma vez que a gente tem êxito nessa captação de recursos, a gente vai receber apenas no sucesso. Então, a gente só ganha se tiver essa conquista para aquela instituição social. Então, a gente de fato assume o risco junto. Vamos trabalhar, vamos investir, vamos aí, nos esforçar em toda essa jornada e uma vez que a gente tem o êxito da captação de recursos, a gente vai ter também a nossa remuneração. Então, é um pouco dessa jornada para trazer novos projetos. E do lado das empresas, cara, é um trabalho muito desafiador porque a gente tem empresas em diferentes níveis de maturidade. Tem empresas que nunca ouviram falar das leis de incentivo e que nem sabem que podem utilizar. Tem empresas que estão começando. Tem empresas que já usam há um certo tempo, mas ainda não usam todas. Tem empresas que já usam há muito tempo, que tem um instituto, que tem uma fundação, tem uma baita equipe ali com uma maturidade muito mais relevante. Então, entender esse nível de maturidade, entender quem é a pessoa certa para a gente falar é fundamental dentro desse processo. E depois disso, ter ali um trabalho que a gente chama que é um trabalho de empresa. Né? O uso das leis de incentivo, o investimento social, ele não é uma vertical departamental. Então, só a sustentabilidade vai olhar para isso. Pelo contrário, a gente fala com o time financeiro, o time fiscal, o time jurídico, o time de riscos, de compliance, de marketing, de responsabilidade social, ESG. Então, realmente, muitas vezes chegando a toda a diretoria C-Level e até o CEO acompanhando e deliberando quais projetos que vão receber o investimento da empresa. Então, é um trabalho bem amplo que a gente vem construindo e a gente tem toda uma estratégia de crescimento trazendo enterprise, né, que são as empresas de grande porte, em geral com capital aberto na bolsa, mas também empresas de médio porte que podem utilizar outras leis estaduais e municipais. A Incentive como uma startup, como você faz para chegar nesse C-Level, nessas empresas enterprise? Cara, a gente ama trabalhar em rede, né? Eu acho que um dos nossos maiores aprendizados é que não se faz nada sozinho, né? E ao longo dessa trajetória, a gente teve 2 rodadas de investimento em que a gente conseguiu trazer alguns investidores para tanto ter um aporte financeiro, mas também um aporte intelectual, né? Contribuir com essa jornada, porque se identificam de alguma forma com o nosso propósito, com aquilo que a gente está construindo. E a gente começou a aprender a atuar em rede e saber perguntar, né? E falar com as pessoas certas e pedir ajuda, né? Eu acho que um grande aprendizado da jornada empreendedora é que a gente precisa aprender a pedir ajuda. Tão simples quanto isso, porque quando você pede, a pessoa sabe aquilo que você precisa. E a gente começou a praticar isso. Né? Tem algumas empresas aqui, alguém pode nos ajudar a acessar essas empresas. A gente começou a testar e começou a funcionar. Porque as pessoas querem ajudar o nosso propósito, elas querem ajudar com que as empresas usem melhor os seus impostos, eles querem ajudar que mais projetos saiam do papel. Então, como existia essa conexão e essa identificação com o nosso propósito, existia essa vontade de ajudar. Então, a gente começou a pedir
apoio para essa expansão. Claro que a gente precisava saber com quem que a gente queria falar, e aí pediu o apoio para conseguir essas aberturas, e isso começou a funcionar muito bem, e claro que com o passar do ano a gente foi estruturando isso com uma metodologia um pouco mais robusta. No começo ali eram testes e aventuras, e aí depois a gente foi estruturando isso de uma forma mais profissionalizada. Hoje vocês fazem isso de forma profissional? Existe algum programa dentro da empresa que vocês prospectam novas empresas, ou essa rede que você diz? A gente fez um upgrade, né, com os nossos investidores, e a gente diz que mais do que investidores, eles são executivos de impacto, né? Então, o que seria essa rede de executivos de impacto? É uma rede que a gente gera impacto positivo através do network. Então, um aprendizado incrível que a gente teve é que, cara, às vezes um trabalho de um ano de um analista, né, da equipe de vendas, e pode ser até da minha tentativa ali enquanto CEO, às vezes um ano de esforço para chegar na pessoa certa, se a gente souber com quem falar, um WhatsApp em 5 minutos, a gente acessa essa mesma pessoa e corta um caminho enorme. Então, a gente começou a mostrar isso para os executivos de impacto, né? Então, hoje a gente tem 280 membros, que são C-levels das principais empresas do país, e que apoiam nessa jornada de conexão, né? E a gente mostra para eles como que o network gera impacto real. Então, a gente tem um mapa de impacto que o executivo ele nos conecta com 1, 2, 3, 4, 5 empresas, e depois a gente reporta isso para ele, falando, ó, com essas conexões, a gente conseguiu destinar 20 milhões de reais, X milhões de reais para causas sociais, para esses projetos. Então, a reforma dessa escola só aconteceu porque você mandou um WhatsApp para aquele executivo, né? Esse hospital só recebeu esse recurso porque você apoiou naquela conexão. E ele começa a perceber na prática mesmo, com números, de forma quantificada e com um relatório completo, o impacto que ele gerou através de uma conexão, né? Então, isso começou a retroalimentar, porque ele fazia uma conexão às vezes despretensiosa, vou mandar ali, vou ajudar, né? E depois, quando ele recebe esse relatório, ele fala, ô louco, cara, isso deu resultado, projetos saíram do papel porque eu me envolvi, e isso é uma realidade. Às vezes a gente demoraria anos para conseguir ajudar esse projeto e conseguiu fazer em poucos meses, porque essa rede se organiza de uma forma inteligente e proativa, né? Então, mais uma vez, a gente aprendeu a pedir e eles sempre atentos ali com uma forma de contribuir com o propósito de tirar mais projetos do papel, e isso felizmente vem funcionando muito bem. Beleza, saindo agora da parte de gestão, vamos entrar na cabeça do CEO Douglas, que gerencia mais de 100 funcionários, que está em contato com mais de 280 C-levels. Napoleon Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo que todo fracasso gera uma semente de oportunidade maior ou igual. Fala para mim um fracasso que você teve que gerou uma oportunidade maior depois de realizado. Cara, essa pergunta ela é difícil, porque enquanto empreendedor a gente toma tanta porrada que foi até difícil escolher qual fracasso eu traria aqui para a gente bater esse papo. Mas teve um muito marcante, cara, na nossa história, ali em 2017, 2018, já há uns 5 anos, no começo ali da Incentive. A gente tinha participado de um programa de aceleração no campus da Google, que foi uma experiência fantástica. E depois disso a gente começou o relacionamento com uma grande multinacional que ainda não usava lei de incentivo no Brasil. E a gente tinha ainda no início ali alguns projetos no nosso portfólio, algumas empresas que estavam investindo, mas só para ter uma ideia de ordem de grandeza, a gente tinha 2 milhões em investimento no ano, e essa empresa que a gente estava negociando tinha um potencial de 17. Era algo assim fora de base, né? E a gente ficou por mais de 6 meses, né, fazendo a homologação com essa empresa. E eles perguntavam, pô, tem o material em inglês? Tem. Varava a noite fazendo e mandava. Então, estava ainda naquela estrutura de realmente buscar fazer acontecer. E foram meses de execução e conseguimos, então, assinar o contrato com essa empresa. E a gente contratou equipe para atender. Eu mudei para São Paulo. Na época ainda não mudava em São Paulo. Eu falei, não posso perder essa conta de forma alguma. Eu vou para São Paulo que eu quero estar próximo. E aí, da ideia até mudança para São Paulo, menos de 30 dias estava aqui já para fazer acontecer. E fui, ainda em casa, estava tudo encaixotado e tal. Em casa,
Aí eu fui para essa reunião, cheguei lá e tinha as pessoas já, os executivos da mesa, e eles falaram para mim: ó, Douglas, o projeto aqui vem crescendo bastante, felizmente a gente teve alguns bons resultados, só que saiu da vice-presidência Brasil e agora foi para a vice-presidência América Latina. E eu falei: bom, ótimo, né? Estamos ganhando força, vamos crescer. E aí ela falou: então, mas, aí já deu aquele frio da barriga, eu falei: e agora, né? O que vem? Mas o VP América Latina já tem um parceiro para seguir nessa jornada. Eu olhei e falei: bom, então a gente pode dividir, pensa como a gente se organiza. Ela falou: não, você não entendeu, a gente já tentou reverter a situação, mas a decisão é dele e ele vai seguir com outro parceiro, a gente vai rescindir o nosso contrato. Eu falei: nossa, cara, acabei de mudar para São Paulo. Voltei para casa, fiquei 3 dias ali em posição fetal na cama, em choque, sem saber o que fazer. E nem sabia se eu terminava de desencaixotar as coisas, se eu voltava para o interior. Fiquei realmente ali um tempo perdido. E foi um fracasso enorme, porque todo o investimento já tinha equipe, já tinha energia, já tinha feito ali uma série de movimentações para atender aquela grande conta. Mas depois de alguns dias consegui reunir, demorei 3 dias para reunir a equipe e contar isso para eles, né? Então expliquei, falei: pessoal, aconteceu isso, infelizmente perdemos a conta, mas vamos seguir trabalhando. E a gente passou por uma fase muito difícil, né, de insegurança. A gente sabia que tinham mais 5, 6 meses de caixa. E nesse momento, então, a gente decidiu, falou: a gente não quer fazer o desligamento da equipe, a gente contratou pessoas boas, a gente quer manter esse time, a gente precisa buscar caminhos alternativos. E desse fracasso vem, então, a decisão de buscar uma rodada de investimento, né? A gente tinha caixa até abril. Então era final do ano, a gente tinha mais 5 meses de caixa. A partir disso a gente tinha que desligar e tínhamos ali sérios riscos de quebrar a empresa. E a gente segue então para Roadshow, apresentar para um monte de investidor, redes, pitch para tudo quanto é lado. E em abril a gente faz uma plenária para Harvard Angels, que é um grupo de ex-alunos de Harvard, e eles sinalizam o interesse de fazer esse investimento, né, de liderar o Claude Hitch, que é um investidor líder, e eu já disse isso para ele, o quanto que eu sou grato por essa confiança, mas foi ali o que mudou a nossa trajetória, né? Então, em 2018 a gente fecha a nossa primeira rodada de investimento, foi em torno de 1,5 milhão, que aí a gente entra com investimento em tecnologia, em equipe, fortalecimento. Em abril eles sinalizaram, a gente já não tinha mais grana, a gente foi no banco, pegou empréstimo, rodou ainda 1,5 mês com empréstimo, e aí entrou o investimento, a gente continuou operando. Então foi uma fase muito difícil e que demandou muita união da equipe, demandou muita paciência, muito esforço, sem dúvida. A gente trabalhou mais do que o normal, mas foi realmente um aprendizado ali em que a pancada doeu demais, mas felizmente nos colocou numa rota melhor do que o que a gente tinha desenhado inicialmente, e que se não fosse esse fracasso, hoje a gente não estaria aqui, talvez a gente não tivesse dado tão certo. Então, acho que tem ali um ponto importante. E para fechar esse fracasso, né, eu acho que depois dessa agência que deu certo, né, na época, e eu fiquei muito chateado, eu tive a oportunidade de conversar com eles. E eles falaram: pô, a gente ia criar a nossa plataforma, a gente investiu para esse cliente, acabou não dando certo, foram 2 anos batendo cabeça, a gente perdeu um baita tempo, foi um baita prejuízo. E eu falei: nossa, eu fiquei super triste que tinha dado errado e no fim deu tudo certo, né? Então esse fracasso que às vezes a gente não enxerga as coisas no seu tempo adequado, a gente acha que foi uma grande perda, mas no fim do dia foi uma vitória, né? Então abriu uma porta para a gente e evitou que a gente passasse por uma grande dor de cabeça, tirando a gente do foco, né? Então acho que esse episódio aí na nossa trajetória ele é muito simbólico, porque exigiu muita resiliência, muito esforço para não desanimar e manter a visão no futuro, que era aquilo que a gente acreditava. Sim, toda vitória ela é uma coleção de derrotas, né? Então toda vitória ela vai ser precedida de inúmeras derrotas que vai servir para calejar a nossa pele. E você, agora falando de mentalidade, para você ser um CEO, o CEO é quem tem a visão da empresa, quem diz para onde que a empresa vai. Quais são os hábitos que você tem para manter a sua cabeça sempre olhando para frente, não deixando o sentimento
de insegurança, de autossabotagem? Quais são esses hábitos que você tem diariamente, semanalmente? Cara, eu acho que não existe profissional de alta performance antes de você se tornar um ser humano de alta performance, né? Então, não dá para olhar só o âmbito profissional. Eu já cometi esse erro em algumas fases da minha vida. Alguns anos atrás, eu falei, quero ser um profissional de alta performance, e olhei só o âmbito profissional. Isso no curto prazo dá resultado, né? Então, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você vê resultado porque você está 100% focado ali no profissional e tem um impacto imediato. Mas com o passar do tempo, isso é um baita tiro no pé. Porque você reduz a sua produtividade, você não está mais tão saudável, você começa a ter problemas, sua cabeça não funciona tão bem, você toma decisões erradas, você começa a ser grosso com a equipe, você começa a explodir, a ser impulsivo. Então, não adianta olhar para a alta performance profissional só através do âmbito profissional. A gente precisa ter uma visão 360. Então, quando eu ressignifiquei, por exemplo, a academia, né, a atividade física, quando você tem um porquê ir na academia por uma perspectiva da estética, talvez seja frágil para você, talvez seja suficiente, talvez não. Então, cada um tem que entender o seu porquê. Quando eu defini que o meu porquê era melhorar a minha decisão, então eu vou treinar, vou praticar esporte, porque eu melhoro minha capacidade de decisão e consigo tomar mais decisões ao longo do dia. Cara, esse porquê para mim era muito poderoso e fez muito mais sentido para mim. Então eu nunca mais deixei de fazer as minhas responsabilidades. Se eu tenho uma semana muito complicada e muito difícil, a minha prioridade é cuidar da atividade física. Porque eu sei que aquela semana vai ser desafiadora. Então, se eu não cuidar da minha saúde física, eu vou tomar decisões piores, eu vou errar, eu vou, às vezes, explodir no momento que eu não posso. Então, cuidar da alimentação, cuidar da rotina de treino é fundamental e defina ali o seu porquê. Para além disso, ter ali uma rotina de estudos, ter uma rotina de mentorias, né? Ter uma rotina de trocas com pessoas que você admira. Eu acho que a gente realmente se sente primeiro com medo, que talvez seja um dos piores bloqueios que existam, e aí depois a gente começa uma série de autossabotagem, como você pontuou, e outras questões que são muito prejudiciais para o nosso desenvolvimento. E é muito importante a gente abrir isso para pessoas que a gente admira e que a gente confia. Porque muitas vezes elas já passaram por isso, muitas vezes elas podem nos ensinar alguns caminhos para evitar com que a gente acredite nisso. Então, confiança, ter uma rotina de cuidado com a saúde física, com a saúde energética, ter ali os seus momentos de descanso, de qualidade com a família, de meditação, de reflexão. Se você tiver, recomendo inclusive uma pegada também dentro da espiritualidade, não unicamente pela religião, mas na espiritualidade, numa perspectiva energética, para que você também tenha um caminho para se recompor mentalmente. Porque no fim do dia, dentro do empreendedorismo, a gente toma porrada toda hora, a gente tem que resolver problema toda hora, o nosso papel é resolver problema. E para manter o tanque cheio e você queimando isso para resolver problemas não é fácil, e a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla para reabastecer a nossa energia. Bom, estamos chegando no fim aqui do nosso podcast. Que mensagem que você deixa, Douglas, para quem quer fazer a diferença no mundo? Deixa sua mensagem final aí para nossa audiência. Cara, eu acho que tem uma reflexão importante sobre motivação que todos nós precisamos avaliar com muito carinho, né? E a motivação pela perspectiva até do significado real da palavra, né? Qual que é o motivo para a nossa ação? Quando a gente entende isso, a gente tem muito mais força, a gente tem muito mais energia. Porque se a gente avaliar que nada vem fácil, né? Nada vem da noite para o dia, tudo demanda consistência, demanda disciplina, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa fazer algo além daquilo que você está acostumado a fazer. Então, tudo isso vai te cansar e vai chegar alguns momentos que você vai estar exausto e aí você vai ter que voltar ao seu porquê, constantemente, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Qual que é o motivo para a minha ação? E isso tem que estar muito claro para quem é empreendedor, para quem busca alta performance, principalmente para quem está entrando aí dentro do empreendedorismo social, que tem desafios até maiores a níveis financeiros, de retorno do investimento e de conseguir, de fato, o negócio parar de pé. Então, eu acho que a minha provocação aqui, para quem está nos ouvindo e para quem busca se desenvolver, é refletir de forma profunda
sobre o seu propósito, né? Que nada mais é do que o porquê você está fazendo o que você está fazendo, do que nada mais é do que o motivo para a sua ação todos os dias. Então, tenha isso muito claro, revisite essa definição frequentemente, tenha o seu momento de introspecção para entender se isso não está claro para você. Quando os desafios chegarem, você vai se questionar, você vai parar, você vai desacelerar, você vai descontinuar algo que é muito importante. Então, reflita sobre a sua motivação, o que te move, tenha isso muito claro e persiga isso de forma persistente e contínua, porque você vai chegar lá, não vai ser fácil e não é para ser, porque tudo que tem valor tem que ser conquistado, mas de forma consciente e constante a gente vai chegar lá. Maravilha, muito obrigado, Douglas. Esse é o Douglas Lopes, ele é empreendedor social. Se você quiser saber mais sobre a Incentive, você pode ir lá, incentive.me. Eu sou Caio Venturini, do nosso podcast, e nos vemos no próximo episódio.